Pessoal, muito boa noite, muito obrigado. A gente está começando uma série aí muito demandada por muitas pessoas que a gente tem visitado, né? São 10 anos que nós estamos no mercado e nos últimos 3 anos o pessoal tem pedido algo muito focado na parte aí de fábrica de rações. Já posso adiantar também que nesse momento a gente também, para atender essa demanda, desenvolver um NIRS do 3R Lab, né? Depois até a gente pode falar um pouquinho mais sobre isso. Mas o que a gente tem enxergado? Que a maioria das pessoas que estão nas fábricas de rações, elas não tiveram uma oportunidade de ter um treinamento, de entender um pouquinho mais sobre a questão que a gente tem o conhecimento sobre a fábrica, né? Então, a gente teve uma oportunidade de educar, e trazer o Michael aí que vai falar com vocês sobre a educação, né, do processo de fábrica de ração. Então, a gente gostaria de agradecer muito aí o Michael pela presença. Ele tem uma grande experiência aí em fábrica de ração no Brasil inteiro. E a gente vai falar um pouquinho de algumas séries, tá? Hoje vai ser a primeira, mês que vem vai ser mais uma e assim por diante, sobre pontos importantes, tá? Sobre fabricação, recebimento, processamento, extrusora, peletizadora, porque a gente sabe que tem muita gente que não teve a oportunidade de ter educação sobre esse assunto e são pessoas que estão fazendo as funções, tá bom? Pessoal, muito obrigado. Mike, fica com você aí, tá bom? Beleza, Marcelo. Obrigado, pessoal. Boa noite, tudo bom? Espero que todos estejam bem, né? Depois desses anos conturbados que a gente teve aí nos últimos 3 anos, com algumas intempéries aí, então as rotinas das fábricas de rações foram alteradas, então a gente teve muitos problemas com pessoas, com matérias-primas, com processos, e agora a coisa começou a dar uma guinada. Então, vamos aproveitar esses webinários que a gente vai fazer para discutir um pouco sobre processos de produção de ração. A gente vai dividir isso aí em vários segmentos, vários temas. Hoje a gente vai focar na parte de matéria-prima, na qualidade da matéria-prima, no recebimento dessas matérias-primas. E eu vou fazer uma apresentação para vocês de alguns minutos, para a gente discutir exatamente sobre esse processo, como é que a gente faz para ter uma qualidade boa da matéria-prima, como é que faz para armazenar, como é que a gente faz para fazer as seleções das matérias-primas, um pouco sobre custo de matéria-prima, que uns tempos para cá teve uma importante alta no mercado. Então, para iniciar, a gente sabe que numa fábrica de ração a gente trabalha com inúmeras matérias-primas. Milho, farelo de soja, farelo de trigo, premix, sal, calcário, fosfato, N matérias-primas, sorgo, quando é de oportunidade, até arroz a gente usa em alguns casos também. Então, por que a gente deve tomar cuidado com a matéria-prima? Por que ela é tão importante no processo? O que a gente deve fazer com essa matéria-prima assim que ela chega? Ou o que o nosso comprador, ou quem compra a matéria-prima, deve fazer na hora de comprar? Quais são os cuidados que a gente tem que ter na hora de comprar uma matéria-prima? A gente tem um estudo que em torno de 10% da matéria-prima é desperdiçada, ou por transporte, ou por manuseio, ou por má qualidade de armazenagem, ou na colheita, por exemplo, as máquinas estão mal reguladas, alguma coisa nesse sentido se perde na colheita, sem falar no quanto de desperdício a gente tem no transporte. Quem viaja pelas estradas aí sabe, Mato Grosso Velho, que é o nosso celeiro de farelo de soja que abastece o sul do Brasil, por exemplo. Então, a gente tem muitos caminhões andando pelas estradas em péssimas condições, caminhões vazando pelas estradas. Então, a gente estima que em torno de 10% da matéria-prima se perde. Outro estudo que a gente tem no mercado mundial é que de 100% das matérias-primas que são geradas para a alimentação humana, em torno de 30% delas se perdem quando a gente considera o prato, na alimentação do ser humano. Então, tudo que a gente está dizendo é muita coisa que a gente se perde. Então, tudo que a gente puder organizar
da carroceria do caminhão adequada, estradas adequadas, tudo isso é um cuidado que a gente tem com a matéria-prima. Os custos da ração subiu. Então, a gente tinha uma realidade antes da pandemia, uma realidade pós-pandemia. Por bem, agora o farelo de soja deu uma pequena baixada, o milho também deu uma pequena baixada, mas a gente teve cenários aí de mais que dobrou o custo da produção de ração. Então, a gente tinha um custo antes da pandemia em torno de R$ 1.000, R$ 1.100 a tonelada, e hoje a gente chega aí a custos de 2.100, 1,8, depende do grau da proteína, tudo que você precisa na tua formulação. Então, o custo hoje está muito alto. Então, se você não tiver cuidado com a sua matéria-prima, se você não conseguir armazená-la, guardá-la adequadamente, fazer uma compra adequada da tua matéria-prima de acordo com com a sua produção, para você não deixar a matéria-prima vencer ou embolorar no teu depósito, tudo isso é dinheiro no bolso que você tem. Então, vamos tomar muito cuidado. Como eu comentei, só o milho e farelo a gente teve mais de 60% de aumento, então que representa muito custo da sua produção. Algumas matérias-primas alternativas estão sendo utilizadas, certo? O DDGS é uma realidade, então muitas fábricas já estão utilizando o DDGS, em substituição um pouco de farelo e um pouco de milho. Para o Centro-Oeste é uma matéria-prima em abundância, então tem muita matéria-prima. Para o Sul ainda o frete está limitando o uso dessa matéria-prima, mas já temos vários relatos aí de empresas utilizando. É sem volta, o DDG ele vai entrar ou sim nas formulações, não tem mais como voltar a isso. As indústrias de etanol de milho estão muito fortes e vão se instalar novas indústrias no decorrer dos próximos anos, então essa é uma matéria-prima que não tem mais como não utilizá-la. Claro, desde que você entre no seu custo das suas formulações. Outro detalhe que tem que ser muito importante, pessoal, as matérias-primas para alimentação têm que seguir os padrões que o MAPA exige. O MAPA tem uma tabela gigantesca com todas as matérias-primas que podem ser utilizadas. Então, vamos seguir essas matérias-primas, pegar as tabelas FISPs de qualidade das matérias-primas. Quando comprar um farelo de soja, pedir os laudos para você ter isso registrado, para você ter os seus controles nas suas fábricas, o seu premix, o seu sal, calcário, tudo, cara, peçam os laudos, façam o recebimento parcial, não liberem enquanto esses laudos não estiverem homologados. Tudo isso é importantíssimo. A sua fábrica de ração, o seu produto que vai para o teu cliente ou para o seu animal direto, se for uma integração, ou se for uma venda direta, é ali que sai o seu dinheiro. Então, se você entregar uma coisa de má qualidade, você vende uma vez. A segunda vez, o cara vai comprar do vizinho, que tem mais controles. Então, quanto mais controles, mais segurança a pessoa, ou a empresa, ou a gestão tiver, melhor serão os seus resultados. Então, vamos lá, vamos pensar, vamos armazenar adequadamente, vamos cuidar de quem que você compra. A gente teve alguns casos ano passado de alguns produtos com problemas, então vamos ter alguns cuidados especiais na hora da compra para ter certeza que você está comprando o produto certo. Ureia pecuária, ureia animal, ureia... Então, tudo isso você tem que ter ciência que você pode utilizar ou não na sua formulação. Coleta de amostras, pessoal, isso é extremamente importante a gente ter em ciência. O material chegou na fábrica, façam as coletas de amostras, fazem as análises, guardem essa contraprova por um período, tenha uma salinha com as amostras por lote, por nota fiscal, deixe isso armazenado no banco de dados para você ter uma contraprova por algum problema que deu na tua ração final ou algum problema com o teu fornecedor, você tenha essas amostras. Isso é importantíssimo, tanto da matéria-prima como do produto acabado. Então, tenham essas contraprovas, guarde por os períodos indicados, façam os POPs, coloquem isso nos seus POPs, nas suas BPFs das fábricas, que vocês fazem as coletas das amostras, que vocês fazem as armazenagens, que vocês têm isso registrado, tudo certinho, porque isso é segurança para vocês. Todo mundo precisa ter essa segurança de uma contraprova, de uma rastreabilidade. Tudo isso é importantíssimo você ter registrado na sua fábrica.
Algumas coisas que a gente está vendo no mercado é esse desperdício, pessoal. Então, a gente tem muito problema nas estradas, as nossas estradas estão em péssimo estado de conservação. Se a gente for, mesmo onde está pedagiada, em alguns casos a gente tem problemas de estradas. Então, o transporte hoje é um vilão nosso das estradas, da nossa matéria-prima. A gente tem quem viaja pelas estradas dirigindo, muitas vezes se depara atrás de um caminhão, o caminhão está vazando farelo de soja, está vazando milho, está vazando matéria-prima pela carroceria, caminhões de péssima qualidade fazendo o transporte. Então, a gente sabe que tem muitas empresas que exigem qualidade do caminhão para fazer o transporte, não devolvem carga. Então, cada vez mais a gente vai ver isso no mercado, você ter até seleção de caminhão que vai entrar na sua fábrica, devido a problemas de logístico, para ver, porque isso impacta diretamente no bolso de você. Ah, mas eu vou descontar do caminhão que era para me trazer 10 e trouxe 9, certo? Eu vou descontar. Ok, perfeito. Mas é a sujeira da estrada. Olha quanto alimento você está desperdiçando nas rodovias. Então, vamos ter cuidado, ter bastante zelo com isso também. Caminhões sujos, caminhões com carroceria quebrada. Vamos ter um cuidado na hora de selecionar os transportes, para a gente não ter essas cenas lamentáveis de desperdício de alimento aí pelas estradas. Quando a gente fala em coleta de amostras, pessoal, você encontra nas moedas por aí algo assim absurdos, certo? Então, pedras é constante, é parafusos, coisas. Agora, a gente está encontrando também aí muita parte de capacetes, botinas, corrente de caminhão, aquelas correntes que faz a trava da carroceria. São corpos estranhos que precisam ser limpados antes de entrar para o processo de produção. Então, sempre que a gente fizer um recebimento, os laudos já vêm dizendo, a minha carga tem 2% de impureza, 1% de impureza. Você já compra isso meio que estipulado com o seu fornecedor. Porém, a gente sabe que existe aí algumas coisas que são inerentes aí, foge do controle, quando a gente encontra aí alguns problemas com alguns transportes, algumas transportadoras ou alguns transportes particulares, onde eles querem ganhar algumas coisas, então acabam trazendo as mercadorias equivocadas. Então tem que tomar muito cuidado com isso. E para eliminar isso aí, pessoal, tem que ter equipamentos adequados no teu processo. Ou na entrada da moega, colocando uma peneira rotativa com imã para sacar essas partes grandes aí que são pedras, são corpos estranhos. Então vamos prever um pouco para frente também o que vai entrar dessa matéria-prima para sua fábrica, para tentar eliminar ou pelo menos diminuir muito a incidência de corpos estranhos que possam adentrar ao seu sistema de produção. Qualidade da matéria-prima, carunchos, milho xoxo, então tudo isso interfere na qualidade final do seu produto. Quanto mais classificado for a sua matéria-prima, quanto melhor for a qualidade da sua matéria-prima, melhor vai ser o seu processo, certo? Então, onde a gente tem sujeira, onde tem descarga de produto no chão e esse produto vai para a produção direto, o chão está contaminado, certo? Então, tem que tomar muito cuidado. Ou na armazenagem da matéria-prima, onde você tem uma desorganização, tudo produto misturados. Então, tudo isso é problemático para o teu processo. Então, acaba você perdendo a confiança, o teu produtor, o teu cliente acaba perdendo confiança, porque a tua produção não é organizada. Então, a matéria-prima, hoje, a gente tem inúmeros fornecedores, tanto de produtos minerais como produtos premix. Todas essas fábricas passam por certificações, passam por inúmeras auditorias. Então, existe um preço agregado nisso aí. Então, você paga caro num premix, num produto mineral que você vai adicionar na tua formulação, e quando você recebe na fábrica, você joga num canto, certo? Então, isso é um problema estético seu, é um problema
de qualidade da sua matéria-prima que você não consegue ter, aí você acaba perdendo até a sua referência. Ah, mas eu comprei esse produto semana passada. Aí você não sabe onde você guardou. Quando você vai pegar, não, vou pegar esse saco aqui mesmo. Aí você pegou um outro saco, daí aquele velho ficou para trás. Então você acaba perdendo a sua referência. Então, vamos ter um controle de FIFO, o primeiro que entra, o primeiro que vai ser utilizado, para você ter um controle de lote. Ah, agora eu entrei o lote tal, ah, eu vou fazer o próximo lote. Então, tudo isso você tem que levar em consideração para você ter uma sequência lógica de produção. Senão você vai virar uma bagunça, que a gente tem na foto aqui, tudo desorganizado, tu não sabe o que é o quê, e na hora de fazer a dosagem manual, por exemplo, de algum ingrediente, você acaba trocando os ingredientes. Aí você perde uma batida inteira. Ou pior, manda para o teu cliente final alguma coisa que nem você sabe o que você misturou lá dentro. Imagina o prejuízo que dá. Por exemplo, você tem um controle de monenzina e manda a monenzina para uma ração de cavalo, por exemplo. Ó o estrago que dá isso aí. Então, vamos ter cuidado na armazenagem, a gente ter coisas mais selecionadas. Armazenagem em pallet, se for possível, nunca armazenar a matéria-prima diretamente no chão, ter um nível do chão, não encostar na parede, deixar afastado em torno de 30 centímetros da parede, 20 centímetros da parede, identificar os locais da fábrica. Aqui é para matéria-prima, aqui é para pesagem manual, aqui é para pesagem assistida, aqui é adição manual, aqui é o processo de produção. Para pessoas que um dia forem visitar a sua fábrica, ver que a sua fábrica é organizada, você tem uma sequência lógica. Ah, não, aqui é a minha matéria-prima base mineral, aqui é a minha base-prima grão, aqui é... Então, você tem tudo isso separado, até para as pessoas que trabalham dentro da fábrica. Ah, não, mineral é aqui, então é aqui que eu tenho que vir buscar as coisas. Então, você consegue se organizar. Os controles de amostra, separar, etiquetar. Ah, eu coletei a matéria-prima no dia tal, nota fiscal tal, tal, certinho. Faça as etiquetas, guarde isso aí por um período. Você estipula, sei lá, matéria-prima eu vou guardar por 3 meses, 2 meses, 1 ano, certo? Produto acabado eu vou guardar por... Se a minha validade é 6 meses, eu guardo por 1 ano depois da validade do meu produto. Então, vamos fazer uma sequência de produção adequada e você ter os registros de tudo que você fez. Quanto mais organizado for sua fábrica, mais fácil é de trabalhar. O teu funcionário trabalha certinho, ele sabe onde que vai estar, ele sabe o que tem que fazer, aonde que tem que pegar, para onde vai. Não misturar jamais matéria-prima de produto acabado. Faça uma barreira física onde os produtos que já estão prontos, já estão misturados ou estão ensacados, que vão para um caminhão, não voltem para a matéria-prima, não façam um contrafluxo. A gente tem muitos problemas com o Ministério por causa disso. Ah, mas aqui tem um contrafluxo. Pode ter uma mistura de matéria-prima com produto acabado. Dentro da fábrica de ração tem que ser dividido. Ah, esse lado direito aqui é a entrada de matéria-prima, lado esquerdo é a saída de produto acabado. Então, isso você tem que respeitar. Bota uma corrente, uma faixa, para você delimitar onde é cada setor da sua fábrica. Pessoal, matérias-primas são inúmeros casos que a gente tem aí no Brasil de má qualidade. A gente tem casos, por exemplo, de moedas abertas, onde são descarregados produtos em dia de chuva, por exemplo, onde tem incidência de água, goteiras. Você tem postos de elevador cheio de água, contaminando a matéria-prima. Então, vamos tomar muito cuidado com isso, pessoal, tentar vedar o máximo possível das fábricas, quando for possível, para que não tenha problema com água, com corpos estranhos, animais, pessoal, animais dentro de fábrica é extremamente perigoso, pode ter algum tipo de contaminação. Então, quanto mais zelo você tiver pelo teu setor de produção, melhor vai ser a sua venda, porque o pessoal vai ter confiança no que você vai ter. Cada matéria-prima tem um estilo de armazenar. Se a sua fábrica tem premix, esses premix tem controle de temperatura e umidade, você tem que ter salas onde você tem que ter controle de temperatura e umidade, certo? Se você usa algum tipo de medicamento na tua fábrica, a tua fábrica é homologada para usar medicamento pela 65, você tem que estar ciente que são salas adequadas para medicamento, você tem que ter flush de limpeza, você tem que fazer um monte de processos para você ter o seu registro sempre em dia da BPF. Outro problema sério é a fábrica de rações que não estão
ligadas ou registradas no Ministério da Agricultura. Ainda existe, o pessoal comercializa a ração, e essas fábricas trabalham ao Deus dará, fazem o que querem, só que às vezes eles têm preço, eles não têm qualidade, mas eles têm preço, e muitas pessoas ainda compram somente por preço. Se a minha ração custa 10 e no meu vizinho custa 9,95, o cara troca por 9,95, certo? Até ele ver que a qualidade da ração do 9,95 é muito, muito pior que a de 10. Aí ele volta para a de 10, mas ele já perdeu 1 litro de leite por dia, 2 litros de leite por dia, ou sei lá, uma conversão alimentar de 1,70 para 1,75. Então ele vai perdendo qualidade e perdendo credibilidade. Então, tudo é matéria-prima no início do seu processo. Se você não tem uma compra adequada, com laudos, sabendo o que você está comprando, qual o tipo do milho que eu vou comprar? É um tipo 1, tipo 2? Qual a impureza que eu quero? É 1%, é 2%? Eu tenho uma máquina de limpeza, então eu posso comprar um pouco mais, com mais de impureza, eu faço uma limpeza aqui, essa impureza eu vendo para outro setor. Então, tudo isso você tem que levar em consideração. Uso de matérias-primas alternativas, precisa ter uma consciência que, às vezes, o milho está alto, mas eu tenho um sorgo no mercado e eu vou trabalhar com sorgo. Eu tenho condições de receber o sorgo, eu consigo armazenar esse sorgo, eu tenho máquina para moer esse sorgo, o meu moinho é adequado para moer sorgo, não é adequado para moer sorgo. Então, não adianta só eu querer usar o sorgo se eu não tenho como usar o sorgo dentro da minha fábrica. Então, tem que ter uma visão geral do processo para você ter uma produção adequada, uma qualidade da tua formulação, da tua produto final adequado. Se eu não tenho matérias-primas adequadas, eu não tenho máquinas adequadas, que eu não consigo fazer o meu processo adequado, eu não consigo misturar tudo isso aí depois no misturador adequado, que eu tenho uma qualidade de mistura legal. Você vai ensacar, a tua balança de ensaque não tá legal, ou a tua expedição está com problema. A tua matéria-prima, consequentemente, também vai ter problema. Então, você acaba se queimando no mercado e você não vende mais depois. Você acaba sendo engolido pelo mercado. Então, vamos dar uma atenção, vamos dar uma olhada, vamos conversar com especialistas, trazer consultores, trazer pessoas que possam nos auxiliar dentro das fábricas a gente ter adequadas. Os fornecedores, existem inúmeros fornecedores de matérias-primas para a fábrica. Alguns são fundo de quintal, que não tem certificação nenhuma, aí você compra matéria-prima e dá problema. Esse cara vai te dar subsídio, ele tem qualidade técnica para te dar subsídio depois, caso dê algum problema na tua formulação. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração quando você vai comprar uma matéria-prima. Armazenagem, volto a dizer, pessoal, cuidado, produtos são caros, não é produto barato que você tem armazenado. Então, se você deixar jogado, tem uma goteira e a goteira está em cima do sal, por exemplo. Você perde um saco, mas o sal é barato. Mas é matéria-prima, você pagou por aquilo é teu. Então, vamos ter cuidado, vamos separar as matérias-primas e vamos ter uma organização de produção adequada no teu processo. Pessoal, sobre matéria-prima, era isso. É um tema interessante da gente discutir por algum tempo. Marcelo, Marcos, tem alguma coisa, alguma pergunta, alguma coisa que a gente possa auxiliar o pessoal aí? Tem mais alguma dúvida que vocês queiram que a gente explane aqui? A gente está aqui disponível para vocês agora. Fechou, doutor. Muito obrigado. Eu acho que assim foi direto e reto, né? Apesar de ser um ponto que muitas vezes é negligenciado, é a base de tudo. Tem algumas perguntas aqui que acho que não está aparecendo na caixinha, mas vamos lá, porque agora aproveitar o pessoal perguntar aí. O que você tem feito do ponto de vista de amostragem? Você tem utilizado algum protocolo? Em geral, você recomenda alguma coisa específica para produtos mais úmidos, mais secos? O que você me fala? Tá. A amostragem é o seguinte, pessoal. Existem alguns procedimentos para farelos e grãos, certo? Que você segue o padrão tradicional, que você vê a umidade, vê impurezas, aí você classifica pelo que você precisa. Farelo de soja, já comprei o farelo de soja com 46 de proteína, por exemplo, e extrato etéreo de tanto. Você vai lá e você compra pelo laudo. Se você tem um NIRS
na fábrica você consegue analisar rapidinho isso aí, você tem as suas análises. Agora, para a parte de farelos e a premix, normalmente a gente faz a amostragem por lotes, separa aí, vou dar um exemplo hipotético, você comprou uma carga de, sei lá, 14 pallets de calcário. Então, isso está envolvido num único lote na sua nota fiscal, você faz uma amostragem por pallets ali, você pega, sei lá, 2, 3, 4 produtos por pallet, vai fazendo e junta e faz uma amostragem única para a sua matéria-prima e você faz as suas análises. Caso você comprou um saquinho de um Premix X, você faz a análise daquele saquinho, aí você guarda, faz essa sua análise. Então, a amostragem tem que ser feita em todas as matérias-primas que você recebe na sua fábrica. Não tem uma matéria-prima que você não precise fazer. Eu recomendo que você guarde essas suas amostras em um local seco, de preferência seco, por um período de tempo que você vai determinar no seu POP, quanto tempo de armazenagem da matéria-prima eu vou ter. Se puder ter um controle de umidade, um motombo, alguma coisa assim para fazer um controle de umidade do milho, por exemplo, é interessante você ter na tua fábrica. Se puder ter um NIRS, melhor ainda, porque daí você consegue ter controles mais rápidos e mais precisos dos seus resultados, ou você faz algum tipo de acordo com algum laboratório, alguma coisa, onde você manda e faz os seus resultados, suas análises mais rápidas com esse laboratório. Legal, muito bom, porque a gente também tem visto, acho que a gente compartilha aí da mesma visão, que essa parte de amostragem, essa parte de análise com o produto inicial, que é a matéria-prima, ela impacta muito, né, a questão também do resultado final, da sua ração, do seu proteinado, do seu premix final. Exato. E do ponto de vista de produto final, sei que vai ser uma discussão depois final dos webinars seguintes, mas você também tem amostrado para garantir que o que você formulou é aquilo que foi entregue? Com certeza, Marcelo. A formulação, a amostragem da sua mistura, ela é extremamente importante. Primeiro, para você ter uma garantia do que você produziu, que você entregou para uma possível análise ou contestação, você tem a sua contraprova pelo lote que você entregou. Você faz amostragens e vai para o laboratório para certificar que você está com o teu processo adequado. Vou dar um exemplo hipotético novamente. Tinha que ter X% de proteína na minha formulação, tal. Toda aquela ficha que você tem no rótulo, que é obrigatório pelo Ministério você ter as garantias de inclusão de cada componente, você tem isso na mão, você faz as análises periódicas. Eu recomendo que para cada batida que você faça no misturador, que você vai fazer em saque, você faça no mínimo 2 a 4 coletas por batida do misturador no seu ensaque. Então, vou dar outro exemplo. Fiz bateladas de 1.000 quilos e vou ensacar os 1.000 quilos. Então, sei lá, os primeiros 5, 6 sacos eu não faço coleta, faço uma coleta depois, aí ensaco mais um pouco, faço mais uma coleta e divido isso aí em 4 coletas e junto para fazer a sua garantia daquele lote, daquela batelada. É importante, pessoal, vocês terem essas análises, seus produtos acabados guardados. Se você tem uma ração que tem 6 meses de validade, você tem que ter no mínimo 6 meses desse produto armazenado na sua prateleira, né? Top. Doutor, com relação à amostragem do DDG, tem alguma coisa diferente? Não, cara, o DDG, a amostragem hoje está muito parecida com os grãos, só que as análises deles aqui pro sul do Brasil ainda está um pouco devagar, porque a gente não está tendo tanta incidência desse produto para cá. Tá? Mas você está analisando bastante umidade desse produto e a proteína que está dentro dele, né? Então, esse é o que o pessoal está analisando com mais força, para você ver o quanto você vai jogar dentro da tua formulação para retirar farelo de soja, retirar milho, incluir o DDG. Então, é uma amostragem padrão aí que o pessoal está fazendo aqui para o DDG. Legal. Uma outra pergunta é, com relação ao armazenamento de produtos úmidos, né? Nós estamos falando da entrada da fábrica, armazenar, receber, protocolos. O que tem de oportunidade para quem não tem muita coisa na fábrica? O que eu tenho de...
Produtos úmidos que ele diz é líquidos ou é... Não, com mais umidade. Subprodutos como DDG, por exemplo, um DDG. Cara, isso a gente tá enfrentando com o DDG como uma matéria-prima relativamente nova para o mercado. É um produto que ele não aceita uma armazenagem longa, ele tem uma vida útil relativamente mais curta dentro da fábrica. São com produtos com essa umidade mais alta. Armazenagem em sacaria, eu vi 2 fábricas que estão com bags armazenados de DDG e DDGS, mas os bags são armazenados com 1 semana, no máximo 10 dias, e vão para a produção. Não tenho relatos de DDGS ou DDG com emboloramento rápido. Não teve, ninguém até hoje me relatou isso. Porém, a gente não recomenda armazenagem de muito tempo. E quando você vai armazenar esse produto em silos, porque você vai para o processo, eu recomendo que o silo tenha um respiro em cima, porque senão, com o tempo, ele começa a suar a parte de baixo do silo, o teto do silo, e isso pode criar mofo, micotoxinas, alguma coisa lá dentro. Então, é bom ter um respiro no silo aí para ele dar uma respirada também dentro do silo. Tá, legal. Muito bom. Com relação a alimentos mais secos, que tem a probabilidade aí, às vezes, de esquentar, por exemplo, polpa cítrica, né, que pode talvez pegar fogo, algo desse tipo. Tem algo específico ou não? Não, infelizmente não existe assim uma máquina ou algo que possa controlar. Claro, se eu tiver uma fábrica onde eu tenha controle de temperatura, controle de umidade dentro do processo, que dá para contar na palma de uma mão aí quantas fábricas no Brasil tem isso, é uma coisa. A maioria das fábricas tem uma armazenagem aberta, uma porta, então você tem o ar ou a umidade livre dentro da fábrica. Então, quando você tem umidades relativa a alta com calor, você tem que tomar muito cuidado com esse tipo de produto. Qualquer coisinha pode gerar uma faísca. A própria empilhadeira a gás com o garfo pode bater em alguma coisa e gerar uma faísca e pegar fogo. Então, o cuidado é não armazenar direto no chão, de preferência não deixar, se for possível, não deixar direto no chão. Movimentações, tomar muito cuidado, qualquer faísca ou alguma coisa pode desencadear um fogo, e depois que pegou fogo, dificilmente você vai controlar. Se for possível, novamente, armazenar em locais onde você tem controle de temperatura e umidade no seu processo, perfeito. Caso contrário, é uma armazenagem normal. Se for possível não colocar no chão, armazenar melhor. Como ele vem a granel, às vezes não tem muito o que você fazer, vai ser na pá carregadeira, que usam algumas coisas de polpas cítricas, aí, algum farelo de algodão, alguma coisa nesse sentido. Então, tomar muito cuidado, porque pega fogo mesmo e depois que pegou, é quase impossível de controlar. Tá, legal. Uma outra pergunta é com relação a armazenamento de minerais e vitaminas, né? Se tem que haver uma separação e se perde algum valor desses minerais e vitaminas aí com o tempo de armazenamento. Sim, pessoal, boa pergunta. Assim, Maicon, falando, eu gosto de separar minerais de vitaminas. Eu não gosto de armazenar esses produtos juntos um do outro. Vitaminas são caras, não é um produto barato. Então, tem que ter muito controle com as vitaminas. Vitaminas têm um problema com temperaturas. Quanto mais altas as temperaturas, ela acaba se perdendo a sua características. Um exemplo claro é você usar vitaminas e você peletizar o produto, onde você agrega temperatura, você agrega vapor ali, você acaba perdendo algumas características das vitaminas. E com o tempo, sim, você vai ficar armazenado por muito tempo parado, você acaba perdendo algumas características da vitamina. Então, se for possível separar, se tiver uma salinha onde você possa guardar essas vitaminas, eu até recomendo. Caso contrário, armazene elas separadas. Não é que é obrigatório separar, pessoal, mas fica mais fácil de você trabalhar, você separando mineral, vitaminas e outros produtos, para você não ter problema de misturar ou fazer um tipo de contaminação cruzada. Fechou, doutor. Aí tem uma pergunta aqui no chat que é o que acontece se o mapa pegar uma matéria-prima sem registro?
Boa. Isso, gente, é mais comum que vocês possam imaginar, tá? Normalmente, tá? O mapa, ele interdita aquela matéria-prima. Em alguns casos, você fica como fiel depositor. Em alguns casos, vai até para a Polícia Federal, dependendo de que tipo de matéria-prima que é. E você, junto com com o seu fornecedor, se você não tiver os laudos, não tiver nada, você tem que dar um jeito de descartar isso aí junto com o teu fornecedor, ou devolver para o fornecedor, alguma coisa assim. Tudo isso com o mapa, sabendo de tudo que você está fazendo. A gente tem muito problema com ureia pecuária e ureia agrícola em fábrica de ração. Então, não foi uma, não foi dois, não foi três casos aí onde o mapa bateu e viu que tinha ureia agrícola dentro de fábrica de ração. Então, aquele lote fica totalmente interditado, você fica como fiel depositante, se acontecer alguma coisa com aquele produto e o Ministério veio e você não deu o destino que você combinou com o Ministério, você é multado. Em alguns casos, até pode interditar a tua fábrica. Outro problema que a gente está encontrando é embalagens. A gente já pega fábricas aí onde vem calcário dentro e o saco por fora é o saco de adubo, por exemplo, da Yara. Muitos casos assim, cara, o Ministério também tá em cima disso aí. Tem que ser embalagens adequadas para cada tipo de matéria-prima e para você ter controles, controla o lote de entrada, bota uma etiquetinha de lote em análise, não está liberado para produção, alguma coisa nesse sentido. Então, o Ministério está bem em cima disso aí para certificar que as matérias-primas que você está usando são registradas. Senão, você paga multa, você fica como um fiel depositante, tem que dar o destino de acordo com o acordo que você fizer com o Ministério, vai pagar uma multa e, em alguns casos, até fechar o estabelecimento. Pessoal, primeiramente, parabéns, Maico, trazendo muitas informações aí para a gente. Pessoal, eu sou o Marcos Amaral, eu sou supervisor comercial do 3R Lab, uma empresa Reagro, e nós já estamos aí há 10 anos liderando e trabalhando em análise voltada principalmente para nutrição animal. Somos número 1 aí em análise, atendendo de canto a canto no Brasil, hoje já com 3 unidades, uma em Lavras, Minas Gerais, atendendo todo o Sudeste e Nordeste, Goiânia, atendendo Centro-Oeste e o Norte, e no Chapecó, atendendo todo o Sul. E de um tempo para cá, os nossos clientes, os nossos parceiros, eles, com todo o know-how que nós temos aqui no laboratório, todo o conhecimento de mais de 10 anos, liderando aí em nutrição animal, veio nos comunicando e pedindo apoio referente justamente a esse detalhe, à análise, ao laudo, que seja rápido, seguro, na fábrica. E, tem 3, 4 anos que nós estamos trabalhando com todo o centro de inteligência, vamos nos Estados Unidos, em Israel, e trabalhando para trazer o Prospec, que é o NIS para a fábrica, justamente para dar esse apoio aos nossos clientes e parceiros. Esse Prospec hoje, o NIS para a fábrica, ele é com todo o nosso suporte, nosso centro de inteligência, que é o laboratório 3R Lab, onde nós conseguimos dar esse apoio em relação às suas análises. Hoje é uma solução em análise de NIS de alta precisão para a fábrica de ração, com resultado imediato, com precisão dos principais parâmetros: umidade, proteína, extrato etéreo, fibras, cinza, amido. Nós vimos o Maico aí falar que são muitos desafios, são muitos detalhes que chegam na matéria-prima, e esse apoio é justamente isso, para você ter precisão na sua tomada de decisão e, além disso, de segurança, confiança para poder ganhar valor no seu produto. Ele deu exemplo aí de mercadorias por causa de 10, a outra é 100, a outra é 95, o cliente vai embora, volta. Agora não, é um laboratório terceirizado, com todo o know-how de mais de 10 anos de mercado, realizando a análise de nutrição animal, líder em nutrição animal, análise de nutrição animal, que faz essa análise para você. Quem que pode fazer essa análise? São as fábricas de rações, cooperativas, integradoras e fazendas.
Qual que é o grande diferencial? Controle de qualidade das rações, aumento da frequência de análise sem custo extra, desenvolvimento de estratégias de aquisição, produtos dentro das especificações, você consegue ter esse monitoramento na hora que chega a matéria-prima. O Michael citou vários exemplos aí que a matéria-prima ela chega diferente de como você comprou. Fácil preparação das amostras e obtenção de resultados imediatos. Detalhe, todo esse resultado, todo esse trabalho, ele é feito e acompanhado por nosso centro de inteligência, nosso laboratório, que tem todo o know-how de mais de 10 anos de mercado. É simples, rápido, onde passa o processo de amostragem, secagem, moagem, a análise é feita no NIRS e já sai o diagnóstico. Todo esse processo em 10 minutos. Em 10 minutos, justamente, era uma das situações que nossos clientes e parceiros solicitavam, é porque para a fábrica, a matéria-prima chegando, o caminhão chegando, você precisa de ter velocidade e qualidade para a tomada de decisão. Aqui é só alguns parâmetros que nós já estamos analisando com o prospecto. Rações, milho, soja, DDG, rações com 15%, até 15% de minerais, analisando umidade, matéria seca, proteína bruta, fibra de detergente ácido, detergente neutro, extrato etéreo, cinzas e amido. Um exemplo de como que sai o nosso laudo, lembrando que esses são as matérias-primas que nós estamos analisando nesse momento. Em breve, sempre que vai sair uma nova curva, o seu prospecto também ele é atualizado. Aqui eu só queria mostrar um exemplo para vocês, pessoal. É uma das fábricas mais automatizadas que a gente tem aí, parceiro nosso, eles não liberaram a gente divulgar o nome. A gente colocou o prospecto lá e olha a diferença que deu só em proteína bruta. O nível de garantia é essa faixa laranja e olha como que variou. O Michael deu exemplo aí de vários detalhes, vários exemplos que podem causar essa variação. Com o prospecto, você consegue tomar essa decisão referente a qual melhor maneira tratar aquela carga e também você ganha valor para poder chegar no mercado, no seu produtor e mostrar para o seu produtor que a sua fábrica é uma fábrica certificada, um laboratório parceiro, que é terceirizado, e esse laboratório é um dos principais laboratórios do Brasil em nutrição animal. Pessoal, era mais rápido que eu queria falar, mas qualquer um que tiver qualquer dúvida a respeito do prospecto, quiser saber mais informações, o meu contato está à disposição. Precisando, pode me chamar aí no chat, chamar no WhatsApp, eu vou ficar de plantão aqui 24 horas. Quem tiver alguma dúvida, pode me chamar que a gente fala um pouquinho mais a respeito do prospecto, ok? Pessoal, muito obrigado aí pelo tempo, acho que eu passei um pouquinho, mas queria voltar a palavra para o Marcelo. Muito obrigado, viu? O Mike, só mais uma pergunta aqui para encerrar. Em relação ao CIF, os ionóforos não tem mesmo? Desculpa, Marcelo, pode repetir? Em relação ao CIF, os ionóforos não tem mesmo? Ionóforos? Monenzina. Ah, tá, desculpa. Não tem. O que eu disse da monenzina, que o exemplo que eu dei é como você usar a monenzina dentro da sua fábrica, né? Se você tem inclusão de monenzina para algum tipo de ração e depois você vai fazer uma ração de cavalo, a monenzina é um produto prejudicial ao cavalo. Então, você tem que ter muito cuidado com a limpeza de linho que você vai ter para garantir, certo? Então, tem que ter cuidado como você vai usar, principalmente pelo próximo produto que você vai usar. Qual é a próxima formulação que você vai fazer devido à monenzina ser um problema para alguns animais, né? Top. Beleza, doutor. Eu acho que é isso. Acho que sim, começamos com o pé direito. Nós vamos combinar de fazer o próximo aí, no próximo mês. A gente está em maio, próximo em junho. Um tópico interessante aí que seja de interesse de todos, tá? Tem a oportunidade aí de colocar os seus contatos, de falar um pouquinho sobre a sua empresa de consultoria também, antes da gente estar.
Beleza, pessoal. Então, eu trabalho na Biller, um dos maiores fabricantes de equipamentos de produção de ração. Eu sou especialista em processo de produção de ração na Suíça, pela Universidade do SFT. Então, eu me formei em 2018. Trabalho com essa parte de processo de ração desde 2007, 2006 para 2007. Então, praticamente desde o ano que eu me formei na faculdade, eu só trabalhei com fábrica de ração. Antigamente, só com a parte de projetos, e de 2018 para cá, além de projetos, nessa parte de processos também. Então, é um conjunto de coisas que você tem que ter em mente para que uma fábrica de ração trabalhe adequadamente, para que o seu produto final seja de qualidade, para que o seu animal converta o que você está produzindo, ou em carne, ou em leite, que seja, ou em físico, caso for por um animal de corrida, alguma coisa nesse sentido. Então, são várias etapas. A matéria-prima é o início de tudo. Se você não tem uma matéria-prima boa, de qualidade, que você possa ter confiança no que você vai produzir com aquela matéria-prima, realmente vai entregar o que você tá querendo no final. Se o que você comprou, as garantias que você comprou, eu comprei um farelo de soja com 46, realmente o meu farelo de soja tem 46? Não, ele está com 45, então no final da tua formulação vai dar um desbalanceio de proteína. Então você tem que ter ciência, consciência de tudo que você está entrando na tua fábrica representa o produto final que você está vendendo. E é dinheiro no bolso. Se você não tem qualidade, você não vende. Ou se você vende, você tem que vender com margens extremamente baixas e acaba não dando giro. Então, vamos tomar cuidado, pessoal. Vamos ter ciência das matérias-primas e cuidar do seu processo, porque se você não cuidar, não entra dinheiro no bolso e acaba meio que inviabilizando o teu negócio, né? Uma última pergunta em relação às amostras, as fábricas que eu trabalho, não é tirado nem de vitamina, nem anóforo. É certo isso? Assim, Maicon, falando, eu gostaria que todas as matérias-primas fossem analisadas. Agora, se você tem um único fornecedor de vitaminas, um único fornecedor disso aí, e você tem confiança no que você está dizendo, no que vai estar tendo ali, beleza. Mas eu acho importante você ter uma amostra, alguma coisa desse produto, para você ter garantias do que você está comprando. Vitaminas, normalmente você não compra pallets de vitaminas, você compra alguns quilos de vitamina. Então, tem que tomar muito cuidado com essa amostragem, para onde vai, como é que você vai fazer. Se for uma baixa inclusão, Michael, eu compro, sei lá, 2 quilos de vitamina por mês aí, para vitamina A, por exemplo. Então, vou ter uma amostragem de quantas gramas? Então, e eu compro sempre do mesmo fornecedor, eu já é um parceiro meu de longa data. Então, beleza. Agora, se for possível armazenar, eu recomendo que você faça a sua coleta e armazene essa vitamina sim, e se a tua monezina também. Fechou. Muito bem feito. Ok, pessoal? Muito obrigado a todos aí. Nos vemos no mês que vem. Muito obrigado. Valeu. Muito Até obrigado, mais. pessoal. Tenha uma boa noite.